Oi, todo mundo consegue me ver? Ela volta. Oi. Oi, pessoal. Olá. Todo mundo tem aqui 17 pessoas. É isso mesmo? Tem uma sala de aula? Todo mundo consegue me ouvir? Sim. Sim. Tá. Então, nós vamos fazer assim. Eu apertei o mudo e aí do lado direito, vocês vão ver que tem ali na telinha, tem, deixa eu ver, 3 pontinhos, deixa eu ver. Vamos ver onde que tá aqui. Ali tem mostrar os participantes, que tem dois menininhos. Mostra na tela de vocês? Sim. Mostra. Então, vocês vão ver que tem todos os participantes ali do lado, certo? Uhum. Todo mundo conseguiu? Então, quando vocês quiserem falar alguma coisa, vocês desapertam o microfone e falam, tá? Eu vou ativar o microfone de todo mundo, tá bom? Porque aí eu falo, quando vocês tiverem dúvida, vocês vão lá e desapertam o microfone de vocês, tá? Porque senão muita gente falando, eu não consigo escutar, tá bom? Uhum. Eu só abrir aqui. Evandina, tá me escutando? Estou. Então tá. Vou ativar seu microfone também. Carolina, tá me escutando? Sim. Então tá. Então eu tenho sala Evandina, Franciele, Gisele, Henrique, Isabel, Jéssica, Ludmila, Natália, Nelson, Paulo, Ricardo, Sabrina, Vanessa e o Elber. Tá me ouvindo, Elber? Sim. Então tá. Tá faltando alguém nesse grupo da sala de aula? Desativa o microfone quando quiser falar comigo. A Raíssa não tá conseguindo entrar, professora. Por quê? Porque ela tá sem note, ela tá tentando entrar pelo celular. Ah, tá, entendi. Não sei se pelo celular dá. Tá, mas alguém não tá conseguindo entrar? Quem não conseguir entrar, me manda um e-mail, tá bom? Dizendo que não conseguiu. Eu vou anexar agora aqui o slide. Lembra que eu passei o trabalhinho para vocês poderem entregar para mim de ergonomia, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre ergonomia agora. Vou passar o slide aqui, vocês vão estar acompanhando o slide. Se vocês tiverem alguma dúvida, só desativa o microfone e pergunta, tá? Essa aula está sendo gravada, tá? Então, depois vocês vão conseguir ter acesso a essa aula, tá bom? Depois vai chegar no e-mail de vocês, eu acho. Então, eu vou desativar a minha câmera aqui, tá? E vou deixar só a minha voz, ok? Mas assim que vocês quiserem falar comigo, vocês só desbloqueiam e aí eu respondo as dúvidas, certo? Eu vou colocar o slide aqui, tá? Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa? Igual o colega já iniciou a conversa falando sobre até quando vai ficar dessa forma. Então, eu acredito que seja mais ou menos daqui 15 dias que volta à normalidade, porque eles falaram mais ou menos até entre o dia 12 e 13 de abril. Então, eu acho que mais essa semana e semana que vem, nós vamos estar fazendo aula dessa forma. Mas, se por acaso eles passarem alguma coisa, eu vou passando para vocês.
Mais alguém tem alguma dúvida que quer me perguntar? Aproveitar que está em contato agora com o professor. Professora, as provas serão as datas normais? Continuarão as mesmas datas? Olha, a princípio, se nós retornarmos, deixa eu ver aqui o dia. Nossa prova está marcada, a nossa prova seria dia 13 de abril, né? Dia 13 ou dia 20? Acho que era começo, né? Deixa eu ver aqui. Eu não lembro se era 13 ou era 20. Mas se for dia 13 e a gente retornar, vamos ver se a gente retorna com prova. Ou, se não, a prova vai ser prorrogada. Mas eu acredito que vai acabar sendo prorrogada a prova. Uhum. Vai acabar não sendo, porque é muito ruim voltar, né? Uhum. Deixa eu aqui. Nós vamos entrar na unidade 2, seção 3, que vai falar sobre ergonomia. Antes disso, na seção 2, fala sobre provas funcionais. Então, eu não vou falar agora de prova funcional antes de falar de ergonomia, tá? Então, eu vou dar uma antecipada, e aí eu falo ergonomia e depois eu falo da prova funcional, tá? E aí eu vou passar a atividade para vocês dessa semana, para vocês poderem me mandar até o final de semana, então, tá? Ou até pelo menos a próxima aula nossa, tá? Todo mundo consegue ver aí o slide de ergonomia? Quem não conseguir ver, aí Eu sim. desativa o microfone, tá? Tudo certo. Então, eu não consegui ler trabalho por trabalho ainda, mas eu vi que a maioria me mandou o trabalho. Ó, a gente tem... Hoje não consegui escutar. Ó, nós temos um chat aqui, ó. Todo mundo consegue ver o chat? Consigo. Então tá. E aí, quem quiser, às vezes, ter algum que não está conseguindo, porque eu estou escutando alguém de fundo, mas eu não consigo ouvir o que é. Qualquer coisa, escreve aqui no chat ao lado que eu leio, tá? Avaliação pré-participação do testado é como se fosse uma anamnese. Todos sabem o que é uma anamnese, né? Oi. É uma avaliação. Professora, tem que fazer alguma coisa? Tirar print dessas imagens? Não, tá tudo postado esse material. Ah, não, eu não postei. Eu vou postar esse material para vocês, tá? Tá. Uhum. Tem alguém falando comigo ou alguém tá no celular? Será que o microfone tá ativado? Tá tendo interferência, alguém tá conversando. Deixa eu ver se o microfone tá ativado de alguém. Vamos ver. Pronto. Era a Raíssa que estava dando interferência. Então, tá, pessoal. Então, vamos falar um pouco de ergonomia. Vocês fizeram o trabalho, tá? Então, vocês viram, né? Cada um pegou um funcionário, pegou um trabalhador e fez toda a parte ergonômica. Então, é isso que a gente vai estar trabalhando. É isso que é ergonomia, tá? Vocês vão estar relacionando o homem e o seu trabalho. Então, ou seja, o trabalho tem que estar adaptável ao homem, tá? Não é o homem que tem que se adaptar ao trabalho. Então, vamos supor, se vocês forem trabalhar em algum lugar, vocês não têm que se adequar ao material de trabalho, né? Vocês têm que, não pode se adequar à cadeira, não pode se adequar à mesa. Então, quem foi na minha última aula e que eu passei aquele videozinho de ergonomia, vai entender um pouquinho do que eu estou falando. Então, ou seja, vocês nunca podem esquecer disso. Ergonomia é o trabalho que tem que adaptar ao homem, tá bom? Se por acaso o meu áudio estiver falhando, se vocês não estão conseguindo me ouvir bem, tá? Vocês desativam o microfone do lado e falam para eu poder repetir, tá bom?
Então, o que a gente precisa fazer para aplicar a ergonomia? Vocês precisam ter um pouco de conhecimento anatômico, fisiológico e até a parte psicológica, tá? Porque como a gente tem que trabalhar muito essa parte psicológica dentro do trabalho, porque hoje a gente tem muita doença, né, mental, então isso também faz parte da ergonomia, né? O trabalho, o ambiente tem que estar adequado para o trabalhador, né? Um trabalho tranquilo, um trabalho que não tenha ruídos, um trabalho que não tenha estresse psicológico, tá bom? Então, essa parte que a ABERGO fala, da Associação Brasileira de Ergonomia, ela fala que é todo o estudo que adapta o trabalho às características fisiológicas da pessoa. Então, se a pessoa é alta, se a pessoa é baixa, se a pessoa é gorda, se a pessoa é magra, a cadeira tem que estar boa, adequada para a altura, para o tamanho, a mesa, o computador, né? Então, toda essa parte de ergonomia é todo esse estudo de adaptação, tá? Então, a gente tem um objetivo, então. Sempre a gente vai estar estudando uma forma complexa, tá? Então, sempre olhando o humano no seu trabalho. Então, como que ele pode ser? Ele pode ser caracterizado em 4 níveis de exigência, tá bom? Então, a gente tem a exigência tecnológicas, que é tudo de parte de produção que está em volta do ser humano no ambiente dele de trabalho. Eu tenho a parte econômica, né? Que, ou seja, eu tenho que ter recursos de qualidade de produção. Vamos supor, quando eu for dar uma aula para vocês, eu tenho que ter a parte tecnológica, que eu tenho data show, eu tenho computador, eu consigo ter a parte de som, se eu quiser passar um vídeo para vocês, né? Então, nós que somos professores, a gente não precisa de um material, como que eu posso falar? De uma cadeira para sentar essas coisas, porque a gente não mexe com o computador na frente, a gente fica em pé. Então, a gente precisa ter exigência tecnológica e da parte econômica. A gente tem recurso, a gente tem qualidade, nós temos ar-condicionado, né? Temos ventilador, temos sala arejada, tá? Exigência social. Então, eu tenho que ter, no mínimo, uma condição de trabalho boa, entendeu? Eu tenho que ter uma equipe boa, que nem quando vocês estão estudando, vocês têm que ter um grupo de amizade bom, né? Aquilo que te faça ter vontade de estudar. Porque qual que é a profissão hoje de vocês? Pode ser a maioria estudante, mas podem já ser técnico, trabalhar na área ou não trabalhar na área. Então, tem que ser um mínimo de qualidade para vocês poderem levantar pela manhã e ter prazer de trabalhar, tá? E a gente tem exigências organizacionais também, tá? Então, ou seja, tudo tem que ter uma organização, tem que ter uma hierarquia, né? Para ter um controle dentro do ambiente de trabalho, tá? Então, uma coisa que eu quero que vocês guardem, lembra que eu falei para vocês, eu sempre dou dica para vocês de quando eu for fazer minha prova, tá? Então, guardem essa parte de níveis de exigência para ter um bom desenvolvimento de ergonomia, tá? Alguma dúvida? Alguém? Tranquilo? Posso seguir? Tá bom. Uma dúvida? Paola? Oi, Paola? Posso seguir, então? Oi. 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 Pode falar. Tá conseguindo me escutar, Paola? Então, tá bom. Vou continuar, então. Então, por que a gente usa ergonomia, tá? Nós precisamos, assim, quando a gente tem um pouco de aula agora pelo computador, eu não consigo ter muita participação de vocês, né? Eu não consigo abrir o microfone para as 20 pessoas quase que estão online, tá? Mas eu quero que vocês participem de uma forma, tá? Individual, desativa o microfone para a gente conseguir conversar, tá bom? Então, por que a gente está
estudando essa parte de ergonomia. Porque, além hoje do que a gente tem do tradicional, que é a nossa força de trabalho, que é o manual, a gente tem tecnologias que melhoram também a nossa vida, certo? Então, dependendo, como não é bem usada, se não souber usar as novas tecnologias, a gente também sofre com isso, sofre lesões com isso, tá? Então, a gente também tem competitividade no mercado, né? Produtividade. Então, ou seja, a tecnologia vem para melhorar isso, para aumentar a nossa produtividade, né? A qualidade. A gente tem a necessidade de melhorar as práticas também, tá? As tarefas, então, vamos supor, como eficácia, segurança, né? Qualidade. Então, isso tudo vem para melhorar, tá? Então, ou seja, vamos supor, igual a gente tem lá os chineses, lá, a China, o tanto de tecnologia que eles têm, né? E isso agiliza a produtividade deles. Então, se fosse uma coisa manual, então não quer dizer que quando eu falo de ergonomia, eu estou falando só da parte da pessoa. Eu tenho que também ver a repetitividade que ela faz, os movimentos repetidos, o que tão de tecnologia que ela usa, igual o computador. Tem vezes que a pessoa fica o tempo inteiro no computador. Se vocês lembrarem daquele vídeo que eu passei em sala de aula, que fala daquela menininha lá vendo o tempo inteiro o computador. Então, tem que ter um descanso, tem que esticar, né? E aí, o que vai abordar essas questões do trabalho? Se eu não cuidar o meu trabalhador, se eu não cuidar o ambiente de trabalho, eu vou começar a ter acidentes de trabalho, eu vou ter pessoas que vão começar a ficar doentes por causa do trabalho. Ou é por manusear, ou é por uma lera, uma DORT, uma visão. Questão relacionada também à produtividade, vamos supor, dependendo se tem um alto índice de produção e não tem um mínimo. Oi, pessoal? Deixa que eu vou passando o slide, tá? Aí. Ixi, espera aí, agora sumiu o slide. Espera aí, deixa eu voltar lá no slide. Deixa que eu vou passando o slide, porque senão ele acaba sumindo da tela aqui, tá? Peraí, só um pouquinho, que está carregando aqui. Então, ou seja, se eu não tiver um ambiente bom de trabalho, né, aonde o meu trabalho não cuide de mim, né, eu vou ter dificuldade para poder desenvolver um bom trabalho, tá? Então, ou seja, aí eu vou ter atestado médico, né, muitas pessoas faltando, então quem falta sobrecarrega quem fica, né, a pessoa começa a ficar cansada, né, ela começa a ficar sem motivação, a qualidade de vida começa a ficar ruim, porque ela vai chegar em casa cansada, e isso vai interferir na família, no convívio com outras pessoas, tá? Então, por isso que a gente trabalha com a ergonomia, né? Imagine se vocês, hoje, vamos supor que o trabalho de vocês fosse só estudar, e a gente não tivesse uma qualidade de ensino, não tivesse uma iluminação boa na sala de aula, se a gente não tivesse o ar-condicionado, se eu tivesse que escrever no quadro com giz, como era aquela época, vocês têm que ficar copiando o tempo inteiro. Então, isso gera uma dificuldade, né, de vocês chegarem e falar, meu Deus, eu tenho que estar com calor, eu estou passando calor, ou eu tenho que ficar copiando um monte de matéria, e isso tudo agora facilita a tecnologia para a gente, né? Eu posso postar todo esse material, vou postar para vocês. Esse material é um resumo já do material que vocês têm postado, tá?
mas eu vou postar o meu também para vocês já hoje, na hora que acabar a aula eu já posto. E aí amanhã eu posto a atividadezinha para vocês poderem me entregar até segunda que vem, para terça-feira a próxima segunda a gente ter aula de novo, tá? Que aí eu vou falar das lesões, tá? Das provas funcionais. E tudo isso, vocês precisam nós precisamos ter uma boa qualidade no ambiente de trabalho, tá? Então, uma diferença que vocês têm que saber, que o trabalho prescrito é aquilo que você tem que fazer, é uma tarefa, certo? Eu tenho que dar aula, vocês têm que estudar, tá? Então, isso é uma prescrição, é igual quando a gente faz prescrição de enfermagem, né? A gente entende que a equipe vai fazer, tá? É uma tarefa que a gente dá para a equipe. E o trabalho real é a atividade, né? É aquilo que ela está executando no momento. Então, ou seja, prescrever, eu prescrevo. Agora, fazer, aí eu tenho que ter um trabalho real, tá? Essa é a diferença que eu quero que vocês tenham, tá? Então, fala aqui que a atividade é a expressão do funcionamento do homem na execução da sua tarefa, tá? Então, isso que é a atividade. Então, ela precisa executar, tá? E não só tá prescrito isso, tá? Então, a gente tem as limitações humanas, tá? Então, quando eu falo de ergonomia, eu tenho que abordar tudo que o humano é capaz, né? Dentro do limite dele. Então, ou seja, eu tenho capacidade física dele, eu tenho capacidade muscular, dimensões corporais, né? Possibilidade de interpretação, né, pelo aparelho sensorial, visão, audição, vamos supor. Às vezes entra até cognitivo. Por quê? Eu posso explicar uma coisa para um grupo, 2 pessoas vão entender. As outras pessoas podem não entender isso. Então, isso também entra com a interpretação do aparelho sensorial. Capacidade de tratamento das informações em termos de rapidez e complexidade. Então, ou seja, eu preciso, quando eu vou trabalhar em equipe, igual vocês, vão trabalhar com a equipe de vocês, técnicos. Tem lá 6 pessoas. Vocês vão ter que ver qual que é aquela pessoa que consegue carregar a maca, né? Eu vou ver pela força muscular. Eu vou ver aquele que consegue, vamos supor, fazer uma medicação. Tem gente que tem dificuldade de fazer cálculo de medicação, né? Então, isso é interpretação da informação. Ela não consegue fazer o cálculo. Então, vai ter alguém da equipe que vai ficar responsável para administrar a medicação, tá? Então, ou seja, quando você precisa passar um comunicado, ou você precisa fazer um treinamento dentro do hospital, você precisa que as pessoas peguem com rapidez, que elas entendam o que você esteja falando, tá? Então, ergonomia abrange tudo isso daí, né? Você tem que ver até onde é o limite da pessoa que você está delegando as funções, tá bom? A gente tem que ver também que as tarefas, elas influenciam muito também na relação da pessoa, tá? Então, eu posso colocar aqui, o homem vezes o trabalho, tá? Então, eu tenho que ver o peso do instrumento, tá? Então, vamos colocar como característica. Pode falar. Oi, Claudete. Oi, Entrou agora, tudo bom? tudo bom? Então, tá. Claudete, eu tô com... Vou abrir aqui para você poder me ver. Eu tô com a câmera desligada para eu poder falar com todos vocês, tá bom? Tá bom. Então, tá. Vou te dar um oizinho, tá? Quando Tá. você quiser, eu vou ativar seu microfone. Quando você quiser perguntar alguma coisa para mim, você desativa o seu microfone e me pergunta, tá? Eu consigo ver quem desativou aqui, tá bom? Tá bom, então. Tá aparecendo o slide para você? Sim, Então, tá. Beleza, então. Então, eu vou ativar aqui o microfone, tá? E, pessoal, a gente tem o chat aqui, tá bom? Qualquer coisa, ó, podem escrever aqui também, tá? Então, vamos lá, voltando. Então, a gente tem ali as características, então, dos materiais que a gente pode estar trabalhando, tá? Então, a gente pode trabalhar com peso, né? Então, a gente tem essas pessoas que trabalham com carga.
que precisam ter força, disposição dos comandos, né? Então, tem pessoas que trabalham muito com maquinário, dimensões dos diferentes elementos, tá? Constituintes do posto e do sistema, tudo aquilo que faz parte do ambiente de trabalho, tá? Então, tudo é aquilo relacionado ao homem com o trabalho. Então, quais são os sinais de alerta que a gente precisa, tá? Que a gente é um indicador que a pessoa já está apresentando sinais, tá? Então, a gente vai começar a ver a parte fisiológica do trabalhador, né? Então, vamos supor, se ele começa a ter dispneia, se ele começa a ter taquicardia, né? Isso tudo são sinais fisiológicos que ele começa a apresentar, tá? Então, a gente tem ali, ó, taquicardia ou bradicardia, né? Taquipneico, normopneico, atividade elétrica cerebral. Então, às vezes, começa a ter muita dor de cabeça, então a gente tem que investigar isso daí, tá? Então, ou seja, quando o trabalhador está sofrendo, ele vai começar a apresentar sinais fisiológicos, e isso que a gente tem que estar atento, né? Então, vamos supor, se vocês são enfermeiros do trabalho, não necessariamente precisam estar numa empresa, né? Vocês podem ser enfermeiros lá dentro do hospital. Vocês precisam ver quando o trabalhador de vocês está com excesso de carga física, psicológica, né? Vocês vão começar a observar, às vezes ele até fala, eu estou passando mal, meu coração está acelerado, né? Então, tudo isso a gente vai estar observando, tá? Então, outro macetezinho aí para vocês da prova, tá? Sinais de alerta que a gente pode estar vendo nos indicadores de ergonomia, tá bom? Quando a pessoa começa demais repetir os erros, né? Então, ela faz a tarefa, ela erra. Aí ela vai lá de novo, faz de novo. Ou você acabou de explicar para ela vai lá e pergunta a mesma coisa que você acabou de explicar, né? Baixa produtividade, né? Então, ou seja, todo mundo está fazendo num ritmo sincronizado. Ela demora muito mais para fazer. Então, vamos supor, dentro de uma sala de aula, colocando o nosso prático, eu passo a atividade para vocês, todo mundo me entrega no momento que eu falei, até o horário do intervalo. Mas tem, às vezes, aqueles colegas que demoram mais, né? Ou seja, o que está acontecendo? Por que essa baixa produtividade, né? O que está diminuindo a qualidade desse aluno, tá? Quando isso acontece, ou quando você erra muito, aumenta o índice de você ter que fazer de novo. Se chama retrabalho. Então, você tem que fazer de novo aquilo lá, tá? Incidentes de trabalho, né? Então, pode acontecer alguma coisa que pode estar atrapalhando o desenvolvimento, ou também pode estar acontecendo acidente de trabalho, tá? Então, uma pessoa distraída, uma pessoa que às vezes faz no automático e não presta atenção no que ela está fazendo. Então, isso tudo são sinais de alerta também que alguma coisa está acontecendo de errado. Então, a gente tem lá ergonomia participativa, tá? Então, ou seja, os próprios trabalhadores, eles estão envolvidos na implantação, tá? Dessa parte ergonômica lá no trabalho deles, tá? É quando você dá a oportunidade para eles opinarem, né? Igual vocês têm lá sempre o avaliar, né? Que acontece na universidade. Então, vocês podem opinar naquilo que vocês querem que melhore, né? Então, isso é uma ergonomia participativa. É quando dá a brecha, né? E a pessoa, o empreendedor, dá a abertura para o trabalhador poder falar o que quer que melhore, certo? Então, ou seja, vocês podem melhorar cadeira, a climatização, os acessos, né? Isso tudo é ergonomia participativa, tá? Então, ou seja, aí o trabalhador, o que contratou o trabalhador, ele consegue melhorar e permitir que o trabalhador desenvolva melhor isso, tá? Então, ou seja, tem maior compreensão e aproximação com o seu trabalho.
Então, ou seja, se aquilo vai melhorar, eu preciso, vamos colocar um que fica sempre na frente do computador. Então, se o computador não estiver na altura dos olhos, se a cadeira não estiver na altura ideal, que deixe o meu joelho flexionar no ângulo de 90 graus, aonde eu não tenho apoio dos meus pés, aonde eu não tenho apoio do meu punho para poder digitar. E quem me contratou deixa eu opinar e participar, dizendo aquilo que pode melhorar no meu trabalho, isso entra como ergonomia participativa, tá? Aí, o que a gente pensa aqui, ó? Quando você consegue... Peraí, só um pouquinho que eu vou aceitar aqui alguém que está entrando. Opa. Só um pouquinho, pessoal. Oi? Todo mundo está me ouvindo? Certo? Alguém me responde aí, desativa. Acho que alguém entrou aqui e mexeu. Eu, Sabrina, tá me ouvindo bem? Tá, a Adriele acabou de entrar. Oi, Adriele, tá me ouvindo? Oi, tô. Então tá conseguindo ver o slide? Sim. Então tá. Qualquer coisa, se você tiver dúvida, só desativar seu microfone ali do ladinho, tá bom? Tá. Então tá, pessoal. Então, ou seja, quando eu trabalho com a ergonomia e eu consigo adequar o trabalho corretamente, eu diminuo, como que eu vou falar? Eu diminuo as lesões, eu diminuo tempo que o colaborador ele fica fora do trabalho, né? Então, ou seja, eu diminuo custos extras. Então, ou seja, quando eu tenho ausência de um trabalhador, eu tenho que substituir ele, né? Ou eu substituo e eu vou ter um gasto, ou eu sobrecarrego quem ficou, tá? Só que a intenção de você deixar tudo organizado ergonomicamente é você reduzir esses custos, tá? Então, ou seja, se o trabalhador está feliz e se ele não está se sentindo lesado fisicamente, nem psicologicamente, e ele não está sofrendo acidentes, eu recebo menos ações judiciais, certo? Porque tem trabalhador que processa o trabalho, né? Melhora a qualidade e a quantidade da produção, tá? E eu consigo também promover treinamento, tá? Então, ou seja, eu trabalho sempre com a educação continuada. Quando eu tenho uma educação continuada e eficaz, eu consigo estar treinando sempre os colaboradores. Então, vamos supor, se eu tenho um material novo lá no hospital, né, uma bomba infusora nova, eu preciso aplicar a educação continuada, eu preciso fazer um treinamento para essa bomba infusora, certo? E vamos supor, se eu não tenho a equipe bem treinada, eu posso estragar o equipamento, eu posso ter algum acidente, né? Lógico que a gente vai ver que uma bomba infusora não pode causar um acidente tão grave, mas isso pode estar lesionando, às vezes, o paciente, né? Então, se eu não tenho um treinamento adicional, isso me gera custo. Então, uma das reduções de geração de custo é promover o treinamento também, tá bom? Então, os benefícios que a gente tem. Então, a produtividade, redução de desperdícios, né? Economia, então, de energia, mão de obra, manutenção, entre outros. Por quê? Porque se eu tenho uma pessoa treinada, eu sei que ela vai ser ágil. Se eu tenho uma pessoa capacitada, eu sei que ela não vai ter lesão. Se eu tenho uma pessoa treinada, eu sei que ela vai saber o que ela está fazendo, tá?
Ganhos de difícil mensuração, eu não consigo ver nível de acidente e doença, né? Então, assim, um dos benefícios é que as pessoas não se acidentam, tá? Então, ou seja, que as pessoas não faltem, que as pessoas não trazem atestado, tá? E volta aquela conversa que eu falei com vocês anteriormente, tá? Quando eu falo de benefícios intangíveis, então quer dizer da parte da satisfação do trabalhador em trabalhar, né? Igual vocês, tem satisfação, tem prazer de ir para uma faculdade aonde tem condições de estrutura, né? Hoje, muito legal, todo mundo, eu tenho 22 pessoas, né? Hoje em sala de aula, com vocês aqui agora. Então, eu sei que essas 22 pessoas estão com tecnologia e que elas conseguem me escutar e eu consigo dar aula, né? A gente está no conforto da nossa casa? Tá, né? Mas a gente tem conforto na universidade? Tem, né? Tem cadeiras confortáveis, não tem cadeira dura, cadeira rasgada, né? Aumento da motivação dos trabalhadores, eu tenho prazer de estar lá dando aula, eu sei que eu vou chegar lá, eu vou ter um data show, eu vou conseguir passar minha aula, eu não vou precisar escrever no quadro, eu não vou passar calor, né? Então, ou seja, isso são benefícios intangíveis, né? Então, que tem uma proporção grande disso. Relacionado, que eu vou falar da parte de hospitalar. Como a gente está fazendo enfermagem do trabalho, e a gente fala muito de empresa, vou falar um pouco do ambiente hospitalar. Como que eu posso aplicar isso dentro do hospital? Porque a gente falou da sala de aula, a gente já sabe como que é ergonomicamente, a gente sabe falar de uma empresa de maquinário, a gente sabe falar do pessoal do TI, que mexe com a computação, mas e do hospital, né? Então, ou seja, se eu tenho berço, camas, macas, né, muito baixos, eu vou precisar me esforçar mais quando eu for passar o paciente para a cama, retirar ele, né? Vamos supor, se eu tenho aquelas camas, igual quando a gente vai em um hospital com mais infraestrutura, eu tenho camas que elas erguem automaticamente. Eu consigo deixar a altura do meu quadril. Então, eu consigo tirar esse paciente com facilidade. Vamos supor, eu tenho aqueles traçado de pano, que você tem que fazer muita força para, às vezes, conseguir tirar o paciente. Só que tem uns traçados agora, que eu não sei se vocês já viram, que é um de rolinho. Então, você coloca debaixo do paciente e o paciente vai deslizando por cima daquilo lá. Isso é uma, tecnologia, né? É um material, isso, bom, para poder estar trabalhando. Às vezes o paciente, ele é acamado, mas eu tenho um guincho que tira ele da cama para colocar ele no banheiro, tá? Quando eu vou colocar, assim, vamos supor, galões pesados. Então, ou seja, quem faz força tem que colocar ou muito alto ou muito baixo, tá? Os medicamentos, às vezes, não estão na altura que você consiga pegar sem ter que subir escadas, ou você ter que ficar abaixando, né? Às vezes, você está trabalhando lá na sua bancada, preparando medicação, às vezes a bancada é muito baixa, a bancada é muito alta, então você tem que ficar com o braço erguido, isso cansa, pode dar lesão no ombro, tá? Desníveis entre a altura da cama e da maca. Então, isso que eu falei para vocês, às vezes eu tenho uma cama que eu não consigo regular, a cama é baixa, a maca é alta. Eu não consigo baixar a maca e nem levantar a cama. Então, eu preciso fazer a força corporal para poder estar levantando esse paciente e colocando ele na maca. Então, por isso que a gente vê muitas pessoas com dor nas costas, com lesão na coluna, né, com problema na coluna, que acabam se afastando, precisam se reabilitar. Isso tudo são exemplos que a gente coloca na hospitalar, tá? Suporte de monitor elevado, então, ou seja, geralmente o monitor fica lá em cima da cabeça do paciente, né? Não sei se vocês lembram. Na UTI, tem uns monitores que ficam no lado, né? E outros ficam muito acima. Então, ou seja, para mexer naquele monitor, tem que pegar a escadinha do paciente e tem que subir para conseguir regular aquele monitor.
Banheiro com espaço físico muito restrito, então, às vezes, você vai com a cadeira de roda, você não consegue entrar com a cadeira de roda no banheiro. E aí, você tem que pegar o paciente no braço e colocar ele sentado no vaso para você poder conseguir ou dar banho, ou ele fazer as necessidades dele, tá? Maca de ambulância que não encaixa com a maca da unidade. Então, ou seja, quando tira a maca da ambulância, né, que você vai passar para a maca da unidade, então, às vezes, pode ter desnível de altura, falta de equipamento também no transporte do paciente, tá, para transportar ele, e até materiais para suporte. Vamos supor, às vezes, você não tem respirador, o que você tem que fazer? Ambuzar, você tem que massagear você lá com a mão, tá? Refil de maca que exige força para ser mobilizado. Então, uma troca ou outra, você tem que quê? Fazer força. Cadeira de roda, às vezes, que você vai movimentar. Oi? Uma dúvida? Oi, Vanessa? Oi, tá me escutando, Vanessa? Ativei, então, o microfone da Vanessa, tá? Então, cama, cadeira de roda, que às vezes você vai transportar o paciente de cadeira de roda, a rodinha não funciona, a rodinha está travada, você tem que fazer muito mais força. Relação inadequada entre computador, mesa e cadeira, né? Que nem nós, enfermeiros, que às vezes precisamos sentar. Isso é uma coisa muito complicada, porque como que eu vou arrumar a mesa, o computador, lá na sala de enfermagem, onde eu tenho muito mais que uma pessoa usando, né? Então, ou seja, vai ter aquele padrão de cadeira, aquele padrão de mesa e de computador. Então, quem é mais alto vai ter que abaixar o pescoço, quem é mais baixinho vai ter que olhar para cima. Então, isso fica ruim, tá? Então, o ambiente hospitalar, você não consegue adequar o ambiente hospitalar para o trabalhador nessa área de computador, mesa e cadeira, tá? Maca. Se eu tenho maca, quem é mais alto, ótimo, não vai ter dificuldade nenhuma, mas quem é mais baixo vai precisar fazer muito mais força para colocar o paciente em cima, porque ele é baixinho e a maca é muito alta, tá? Então, tem coisas que eu não consigo adaptar ao trabalho, ao trabalhador. Aí eu tenho aqui, ó, superfície de trabalho. Então, quando eu tinha falado, quando a maca é muito baixa, tá? Só um pouquinho aqui, pessoal. Quando eu tenho a maca aqui, ó, a bancada muito baixa ou muito alta, ou a pessoa vai ficar corcunda, aqui, que nem vocês olham na primeira foto do lado esquerdo, ou vai ficar com os braços muito erguidos, tá? Tem umas situações que eu já vi que a pessoa é tão baixinha que ela tem que pegar aquela escadinha de paciente, sabe? E aí tem que colocar na bancada em cima. Isso é um perigo, porque ela pode também estar fazendo um acidente de trabalho. Agora, como que eu vou adaptar uma bancada com tanta gente diferente fisicamente, tá? Então, isso é uma das dificuldades que eu tenho dentro da área hospitalar. Oi, Paola? Tá me ouvindo? Então, eu tenho aqui, ó. Então, o que eu posso fazer? Quando eu disse que eu tenho objetos muito altos, né? Ou que eu tenho que guardar as coisas muito altas, eu tenho que ficar na ponta do pé, eu tenho que esticar o corpo inteiro. Nisso, eu posso ter um estiramento, tá? De músculos. Algumas vezes, tem pessoas que falam assim, ai, meu Deus, tá me dando cãibra na panturrilha, né? No músculo gastrocnêmio. Então, ou seja, quando eu faço muito esforço muscular para alcançar alguma coisa, ou fazer muito peso, carregar alguma coisa, isso pode estar me dando lesão, tá bom? Então, ou seja, a gente tenta, na área hospitalar, fazer adequações, tá?
Então, ou seja, a primeira foto que mostra, ela pegou uma escadinha. Tá, a escadinha é correto? É melhor ela cuidar para subir na escada, né, para não cair, do que se esticar inteira e lesionar, tá? A segunda foto, né? Então, vamos tentar colocar objetos que a gente utiliza mais naquilo que a gente consegue pegar com facilidade, tá? Então, aqueles objetos hospitalares que a gente quase não utiliza, quando vocês estiverem dentro do hospital, vocês tentam fazer essa organização, tá? Eu não sei quantos trabalham na área, e se vocês têm exemplo disso dentro do trabalho de vocês, mas a gente tenta colocar das coisas que a gente utiliza todo dia, ou toda hora, ou com grande, que utiliza em grande quantidade, a gente sempre coloca próximo da nossa visão e próximo dos nossos braços, tá? Onde a gente alcança, tá? Então, pensa, vamos supor, geralmente, igual lá na Santa Casa, né? Eu não sei como que é nos outros hospitais. Geralmente, a gazela que a gente coloca os prontuários, eles sempre estão acima dos nossos olhos, né? Mas tem alguns lugares que colocam abaixo, que guardam o prontuário abaixo. Então, pensa, toda hora que você tiver que manipular esse prontuário, você tem que abaixar o tempo inteiro. Você vai pegar lá os galões de soro, alguma coisa, você tem que abaixar para poder você pegar. Então, são essas coisas que tem que ficar melhor no nosso alcance, tá bom? Essa parte que eu falei, mudar o paciente da cama, né? Às vezes fazer mudança de leito, você tem que fazer algum procedimento. Imagine você ter que fazer banho, dar banho no paciente, né? Então, isso daí tudo prejudica, você prejudica a movimentação, né? Você força a sua coluna, você cansa os seus braços, você pode ter uma tendinite, tá? Você pode ter uma epicondilite, você pode ter qualquer inflamação de qualquer articulação, tá? Então, ou seja, quando a gente tem materiais que a gente manipula essas pessoas, isso facilita o trabalho, gera menos custo, né, de acidente, de trabalho, de afastamento, e melhora a qualidade também, tá? Então, a falta de manutenção de equipamentos e a utilização de mobiliários improvisados e inadequados também torna o trabalho muito mais árduo, né? Muito mais difícil para a equipe. Então, pensa, um plantão de 12 por 36, né? Vamos pensar num plantão puxado, 12 horas, você trabalhando dessa forma, onde você precisa exercitar seu corpo. E aí você chega em casa, no seu outro dia de descanso, você está em casa também trabalhando, você não fica parado. O seu corpo começa a sofrer com as lesões, tá? Então, ou seja, quando eu tenho o exemplo da cama pesada, da roda que não funciona, ou você faz as coisas improvisados, né? Você não tem, às vezes, aonde fazer uma coleta adequada de sangue, a manivela da cama lá, do leito não funciona direito, ou você tem que ficar lá rodando, ela trava, né? Então, tudo isso daí começa a ficar um trabalho cansativo, exaustivo, que uma hora seu corpo vai sentir e vai poder fadigar, tá? O que a gente tenta evitar são as lesões, né, e os acidentes de trabalho. Então, por isso que a ergonomia tenta adaptar o trabalho o máximo possível para o trabalhador não sofrer fadiga, não sofrer fisicamente, psicologicamente, tá? Então, quando a gente fala da área hospitalar, é um pouquinho mais complicado para a gente adaptar o trabalho ao trabalhador. Mas a gente consegue ter uma cama que eleva com qualidade, que seja elétrica, ou que a manivela funcione bem, que consiga erguer e abaixar ela, né, que eu tenha um traçado de rolinho, que eu tenha uma cadeira que ande bem. Então, assim, são coisas materiais, tá? Que eu consigo facilitar, tá? Para o trabalhador não ficar exaustivo, tá? Para a Organização Mundial de Saúde, ele trabalha com as prevenções de lesões, certo? Do músculo esquelético. Então, ou seja, a gente tenta melhorar o ambiente de
trabalho, os instrumentos que ele está manipulando, os equipamentos que ele utiliza e a metodologia de trabalho, tá? Então, ou seja, às vezes, de uma forma que ele trabalha, não está dando muito certo, mas consegue usar um outro método que facilite, né? A gente tenta sempre utilizar o método da equipe, né? Então, ou seja, sempre dar banho junto com alguém, em 2, 3 pessoas. Sempre quando for passar um paciente, a gente tenta solicitar ajuda para você não ter que forçar sozinho, tá bom? Tá? Então, aqui, pessoal, essa parte de ergonomia, a gente encerra, tá bom? E aí, semana que vem, nós vamos estar falando sobre as provas funcionais. Eu quero que vocês dão uma lida, tá? No material, ele vai estar lá na unidade 2, tá? Deixa eu até abrir aqui, para poder conferir para vocês. Eu acho que é a unidade 2, seção 2, tá? Isso mesmo, tá? Unidade 2, ensino 2, a seção 2, eu quero que vocês leiam esse material, tá? Eu acabei de dar a seção 3 de ergonomia. E aí vocês vão fazer essa parte dos testes funcionais, tá? Uma atividade que eu quero passar para vocês, tá? Eu vou escrever certinho. Eu vou postar esse conteúdo aqui agora para vocês lá na seção 3, tá? Para vocês terem isso, que aí eu cobro em prova. E aí, nós vamos estar vendo, eu quero que vocês pesquisem, para mim, eu vou escrever certinho, sobre as lesões que a gente pode estar ocorrendo no trabalho, tá? Então, vamos supor, um tenista, ele vai ter uma lesão epicondilite, né? Então, ou seja, de tanto ele ficar fazendo movimento, né, de jogar tênis, ele causa uma epicondilite. Então, isso é característico do tenista. Então, isso que eu quero que vocês façam para mim, que vocês me enviem semana que vem, tipos de lesão. Então, vamos supor, dentro do frigorífico, que tipos de doenças que eu posso ter no frigorífico, né? Eu tenho um digitador, quais são os tipos de doença? Eu posso ter doença respiratória, muscular, esquelética, né? Então, são essas coisas que eu quero que vocês pesquisem. Mas eu vou escrever bem certinho para vocês não terem dúvida, tá bom? Vou desativar aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem dúvida de alguma coisa, pessoal? Não? Tá todo mundo certo? Peraí. Oi? Todo mundo conseguiu me ouvir bem? Teve alguma dificuldade? Não. Não? Tudo certo, Daniela? Tudo certo? Tudo certo, Pro. Tudo certo. Você aí? E aí, vocês gostaram da aula desse jeito? Gostamos. Bem melhor. Eu falo assim, professora. Legal. não tem muito como a gente participar, né? A aula acaba ficando rápida, né? Tá? Vocês vão ter aula com mais qual professora agora? Oi, Nelson. Pessoal, então, tudo certo, então? Tudo certo. Tudo certo. Eu vou fazer um print aqui agora, para eu poder ver as pessoas que moram, tá? Tá bom. Tá bom. Que aí eu anoto depois quem estiver online. Tá? Quem não conseguiu entrar, pessoal, vocês pedem para entrar no e-mail, tá? Explicando por que não conseguiu entrar.
Oi. Oi. Peraí que eu tô fazendo print aqui. Puxar e ver. Professora, Oi, pode falar. é para a gente mandar essas atividades até segunda que vem no e-mail, né? Isso, aham. Vocês sempre vão mandar para mim no e-mail, tá? Eu vou anotar de novo meu e-mail aqui no chat para vocês. Peraí. Ó, todo mundo consegue ver o chat? Não, eu acho que é porque eu tô pelo celular, eu não tô conseguindo ver. Ah, tá. Ó, mandei aqui pelo meu e-mail, tá? Não sei se você consegue ver, e aí você vê uma barrinha ali pequenininha, você consegue ver pelo celular? Tem logo na sua Eu imagem tem consigo uma barrinha. ver. Professora, manda para o líder da sala. Aí ele envia no nosso no grupo do WhatsApp. Tá, beleza, então. Combinado, então, tá, pessoal? Então, já fiz o print aqui, Tá teve bom. 23 pessoas, tá? Aí, quem não conseguiu entrar, fala para mandar um e-mail, tá bom? Aí, eu Tá mando bom. certinho a tarefinha, vocês entram lá na sessão 3, e aí eu passo certinho a tarefa para vocês, tá bom? Tá bom, então. Tá bom, Tá obrigada. bom, prof? Bom Obrigada. descanso para vocês, tá? Beijo. Abraço, beijo, tchau, tchau. Pra você também. Tchau. Tchau.